Passo pela vida como um transeunte a caminho da eternidade, feito à imagem de Deus, mas com essa imagem aviltada, necessitando de que se lhe ensine a meditar, a adorar e a pensar. E é com essa bela frase que a gente inicia a primeira série aqui no canal, que é a série sobre as disciplinas espirituais. Então, nesse primeiro episódio da série, ele vai ser um episódio introdutório, onde eu vou falar a respeito de 3 pontos sobre a disciplina. Primeiramente, o livro que eu estou usando como base para toda essa série é o livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster. É claro que eu estou usando esse livro como base, então não substitui a leitura desse livro e não substitui também você ler outros livros ou procurar conteúdo para se aprofundar mais em cada uma dessas disciplinas e sobre esse tema em si. Mas esse livro é muito bom e eu recomendo de verdade e estarei usando ele como base aí para a série toda. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer como disciplina espiritual é a importância dela para nossas vidas. E isso é muito simples de vocês pensar. Hoje, um dos maiores maus que a gente vive é a superficialidade. É o fato da gente não se aprofundar em nada. Meus amigos, hoje nós temos acesso a qualquer coisa. Pela internet, você pode acessar livros, você pode acessar vídeos, você pode acessar palestras, você tem acesso a qualquer tipo de conhecimento a hora que você quiser. Mas talvez, justamente pelo fato de a gente ter tanto acesso, a gente não se aprofunda em várias coisas. E assim tem sido também a nossa vida com Deus. A gente acompanha vários pregadores, vários missionários, vários pastores, e a gente consome o conteúdo dele, conteúdo para lá, conteúdo para cá, a mentoria, o curso, o congresso, a conferência, mas a gente não se aprofunda pessoalmente, intimamente com Deus. E é aí que a disciplina espiritual entra, porque, pasmem, não faz parte da disciplina espiritual acompanhar as histórias de pastor. Não faz parte da disciplina espiritual seguir um missionário tal que está hypado no Instagram. O que faz parte da disciplina espiritual? Oração, jejum, contemplação e por aí vai. E são coisas que a gente faz intimamente com o Senhor. Então, conforme todo mundo está vivendo na superficialidade e só sabendo aquilo, consumindo, aprendendo de Deus aquilo que os outros ouviram, quando você pratica disciplinas espirituais, você sai do raso. Você se aprofunda nas coisas de Deus, você se aprofunda no coração de Deus, e aí você começa a ter um relacionamento pessoal e verdadeiro com Ele. E é para isso que a gente, está aqui nessa terra. Contudo, o próprio nome já diz, é disciplina. Então imagina comigo, vamos supor que você começou a ir para academia porque você quer ficar mais forte. Obviamente, na primeira semana que você começar a malhar, você não vai ter alcançado o seu objetivo. Você vai começar a ver que você está ficando mais forte mais ou menos 1 ou 2 meses depois que você começar a malhar. Depois de uns 3, 4 meses, aí você vai começar a ganhar peso. E depois, de 6 a 8 meses, estou dando exemplo aqui, você vai se olhar no espelho e falar: caraca, agora sim eu estou forte. E aí depois que você alcança esse objetivo, você para de malhar? A resposta óbvia é não, porque se você parar de malhar, você vai perder todo aquele progresso que você já teve. Então você tem que continuar malhando para você manter, o seu shape, ou então, se for da sua vontade, para você aperfeiçoar ainda mais, o seu físico. E é exatamente isso que acontece com as disciplinas espirituais também. Você tem um objetivo, se tornar mais parecido com Jesus, ser uma pessoa mais mansa, mais humilde, exaltar, resplandecer a luz de Jesus por onde quer que você ande, espalhar o Evangelho, cumprir o ID. Esses são seus objetivos.
Mas, meu amigo, se você ficar orando por isso durante 3 dias, uma semana, você não vai ser verdadeiramente transformado para alcançar o seu objetivo. Tem que ser diariamente, tem que ser constantemente. E aí depois de 6 meses, 8 meses, um ano, sei lá quanto tempo, você vai olhar para trás e falar, cara, eu melhorei na minha caminhada cristã. Hoje eu estou mais parecido com Cristo. Estou igualzinho? Não. Vou continuar nessa caminhada todos os dias até que Ele venha. Mas agora eu não posso parar. Por quê? Porque se eu parar, eu vou perder meu progresso. Exatamente igual na academia. Então, disciplina é isso. É constância. É paciência. No mundo que a gente vive na superficialidade, no mundo que a gente vive onde a gente tem tudo para ontem, a gente tem acesso a tudo muito rápido, as disciplinas não convidam a ir na contramão. Elas pedem profundidade e elas pedem paciência para você alcançar seus objetivos. E com certeza, se você mergulha nessa jornada, você será recompensado, porque aqueles que buscam, acharão. Aqueles que baterem na porta, a porta se abrirá. Então isso é muito legal sobre as disciplinas espirituais. O segundo ponto que eu queria tratar sobre as disciplinas espirituais é que elas colocam o nosso coração no lugar certo. Como assim? Porque muitas vezes a gente vive na nossa caminhada espiritual e mesmo que a gente faça as coisas boas, a gente consegue transformar elas em coisas ruins pelo fato da gente estar tão aprofundado no pecado, né? A nossa natureza caída. Como assim? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja sendo tentado em alguma área da sua vida. Aí você vai lá, com a sua força de vontade, você fala, não, eu não posso cometer esse pecado, está na Bíblia. E com a sua força de vontade, você vai lá e não comete o pecado. Meu amigo, não cometer o pecado é algo bom, mas dentro do seu coração, sem querer, você implantou uma semente de que, pela sua força de vontade, você consegue vencer o pecado. Eu tenho uma frase muito legal que diz algo mais ou menos o seguinte: à medida que você usa a sua força de vontade na caminhada com Deus, ela será exigida de você de volta. Ou seja, tudo aquilo que você usa pela sua própria força de vontade, meu amigo, será tomado de você de novo. Por quê? Porque pela nossa força de vontade, você não consegue. E as disciplinas espirituais nos lembram disso. Elas nos colocam num lugar de dependência de Deus. Elas nos colocam num lugar de intimidade profunda com Deus. Então a gente vai estar sempre se lembrando de que não é pela nossa própria força, de que não é pelo tanto que a gente é bom, de não é pelo que a gente merece. Tudo é graça. Tudo vem de Deus. A gente não consegue sem Ele. A gente não consegue nem desejar a Ele sem que antes Ele coloque esse desejo de buscá-lo no nosso coração. Então as disciplinas espirituais, elas colocam o nosso coração no lugar onde ele deve estar, no lugar de dependência de Deus. Isso é lindo. E agora, o terceiro e último ponto é que a gente não pode colocar as disciplinas espirituais no lugar errado. Então, repara, o segundo ponto é que as disciplinas espirituais colocam o nosso coração no lugar certo. O terceiro ponto é que a gente não pode colocar as disciplinas no lugar errado. Por quê? Porque é muito fácil você começar a exaltar as disciplinas espirituais mais do que o próprio Deus. E eu vou te dar um exemplo prático, né? Para ficar bem claro de que aconteceu na minha vida. Quando eu era adolescente, tinha um certo período ali que eu chegava a orar 4, 5, 6 horas por dia. E foi ótima essa fase da minha vida. Foi uma fase que eu cresci muito em intimidade com Deus. Só que a verdade é que hoje eu não consigo mais fazer isso. Por quê? Porque naquela época eu era adolescente, eu não pagava conta, eu não trabalhava, eu era sustentado pelos meus pais. Então para mim era muito simples, eu simplesmente entrar no meu quarto e ficar ali a tarde toda, a noite toda orando. Hoje eu não consigo fazer isso.
Só que várias vezes eu já pensei assim, cara, eu preciso voltar para aquele primeiro amor. Eu preciso voltar para aquela época em que eu orava 4, 5, 6 horas por dia. Aí você percebe? A oração era uma disciplina espiritual. Eu tenho que orar. Só que eu começo a colocar a parada de para eu ser santo, para eu ser bom, para eu receber as bênçãos de Deus, para eu ser transformado, eu tenho que orar 6 horas por dia. Isso está errado. Não é isso. O foco não é orar 6 horas por dia. O foco é ter intimidade com o Senhor. Da mesma forma que os fariseus, na Bíblia, a gente vê as histórias deles, onde eles se gabavam, onde eles iam para a primeira fileira no templo e falavam, e oravam, né? Se exibindo, se achando, porque eles estavam lá orando. Onde Jesus fala, ele reprova os fariseus porque eles faziam aquela cara de coitado quando estavam jejuando. Para quê? Para que as pessoas soubessem que eles estavam jejuando. Então eles estavam fazendo coisas certas, orar e jejuar, mas eles estavam fazendo com o coração errado, eles estavam colocando essas coisas no lugar errado, como se elas fossem mais importantes do que a intimidade, do que estar perto de Deus. Em Colossenses tem um versículo que fala o seguinte, Colossenses 2:20. Se morrestes com Cristo para os surgimentos do mundo, por que, como se viveis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum. O que Paulo está dizendo? Justamente a respeito dessas regrinhas. Tem que orar 6 horas por dia, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Essas coisas têm aparência de sabedoria, mas não tem valor algum. Por quê? Porque são superficiais, são externas e não transformam o seu coração de verdade. Então o que a gente precisa entender é que as disciplinas espirituais, elas não são o fim, elas são um meio. As disciplinas espirituais, elas não nos abençoam, elas não nos transformam, elas não nos tornam mais parecidos com Jesus, mas elas nos colocam em um lugar, elas nos colocam em uma posição de sermos abençoados, de sermos transformados e de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Mas elas são um meio, não o fim. O fim é Deus, é para Ele e por meio dele. E sempre vai ser assim. Então, esses são os 3 pontos sobre as disciplinas espirituais que eu queria trazer para vocês. E agora a gente vai começar a série, onde a cada vídeo eu vou estar trazendo um pouco mais sobre uma disciplina diferente. No total, vão ser 12. A gente vai falar, nessa série, a gente ainda vai falar sobre meditação, oração, jejum, estudo, simplicidade, solitude, submissão, serviço, confissão, adoração, orientação e celebração. E cara, vai ser legal. Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Falou!